Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradecemos ao Padre Sóstenes pela proclamação da palavra do Senhor,
que é a palavra mais importante do dia. Por isso que é importante que nós prestemos bem atenção quando a palavra de Deus é proclamada, é lida. E quem a lê, quem a proclama, deve preparar bem. E deve também se preparar em clima de oração para poder, de fato, com unção, dizer, ler, proclamar, anunciar a palavra de Deus. E esse é o melhor e o maior sermão, a melhor homilia do dia. Aquela homilia que o padre faz depois, ela não é tão importante não. De vez em quando a gente troca isso. E muitos padres também trocam isso. Acho que a palavra dele é a mais importante. Não é a mais importante. A mais importante é a palavra da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. O sacerdote, ele procura recordar em nossa vida a palavra do Senhor. É uma recordação. Por isso que o sacerdote também, ele é convocado a fazer a palavra dele, a homilia dele na unção, na presença do Espírito Santo. Por isso que é importante rezar antes, para poder com o coração aquecido, com o coração que está como que com Deus, ele possa proferir a palavra do Senhor, então sim. Queria ainda saudar todos os missionários e missionárias, pessoas consagradas em tantos carismas, de modo particular a Crisma Canção Nova, que nos acompanha nesta manhã. A palavra de Deus é muito rica, muito rica. Eu só queria recordar uma frase do texto que nós ouvimos da primeira leitura. Davi, ele é um grande pecador. A palavra de Deus não se desvia de afirmar isto. Ele foi muito poderoso, ele foi muito nobre aos olhos de Deus, mas ele também, porque ele deixou a soberba subir na cabeça dele, ele foi capaz, na soberba dele, de barbaridades. Ele foi um homem que fez muito mal. Ele foi um homem que permitiu que no seu coração se aninhassem coisas negativas, maldades e morte. Por isso que ele matou, de fato, este Urias. Ele matou, né? Então o profeta Natã vai a ele e diz: este homem és tu. E depois a palavra de Deus continua e no finzinho a palavra de Deus diz: e este filho vai morrer. Ele de fato morreu. Depois vem um outro filho com essa mesma mulher, que é o Salomão, que viveu. Mas é importante nós não pensarmos que Deus mata só porque um ser humano faz o mal. Mas era o jeito que escreveram no Antigo Testamento. Jesus depois, ele reinterpreta, podemos dizer assim, ele plenifica a palavra. Ele disse: eu não vim cortar nenhum J, nenhuma vírgula, mas eu levo à plenitude a palavra de Deus. E em Jesus fica muito claro para nós, que não obstante os nossos erros, os nossos pecados, Deus não castiga ninguém. Deus não é um Deus castigador. Deus não é um Deus assassino que mata uma criança por causa do pecado do pai. Então nós nunca precisamos colocar na nossa cabeça que Deus vai fazer o mal a nós ou a alguém porque alguém não se comportou como poderia ou como deveria. Eu ainda digo para vocês que não adianta nem desejar mal para alguém. Se este mal acontece para alguém, não é por causa de Deus. Deus não faz o mal para ninguém, nunca, nunca. As muitas vicissitudes que nós contemplamos, até temporais, naufrágios, ônibus que capotam, morre tanta gente, isso Deus não deseja, isso Deus não quer, isso Deus só não interfere em tantos ritmos naturais do nosso existir nesse mundo e nas nossas escolhas pessoais. Mas nós nunca precisamos atribuir a Deus maldades, catástrofes, mortes. É um grande erro ao fazermos isso. Somos pessoas que desconhecem o coração de Deus. O coração de Deus, ele vem ao nosso encontro em Cristo. E na palavra do Cristo hoje, nesse texto bonito de Lucas, nós podemos ver isso. Aquela mulher, não tem nome essa mulher. E ela mora onde? Ela não tem casa onde ela mora. Esse fariseu, sim, é um fariseu que tem um nome que chama Simão, que tem uma casa e tem condições de convidar Jesus para jantar na casa dele. Essa mulher é uma mulher da rua, uma mulher da cidade, assim é dito. E como outros textos dizem, é uma mulher prostituta. Mas esta mulher, ela escutou falar de Jesus. Talvez já teve um encontro com Jesus, mas ela sabe qual é a relação de Jesus com todas as pessoas, também com as pessoas que erram,
que pecam ou que vivem no pecado. E ela vai lá na casa do fariseu, e ela que conhece no profundo do coração dela Jesus, e ela que já ama Jesus, porque ela conhece Jesus e sabe que ele é assim, ela faz toda aquela recepção para Jesus que o fariseu não tinha feito. É bonito esse texto, é uma moldura maravilhosa que a palavra de Deus reservou para nós. Então nós podemos olhar o fariseu, que cumpria todas as leis sagradas que eram prescritas, e ele se achava importante, santo, separado, cumpridor da vontade de Deus, porque ele cumpria as leis todas. E esta mulher não. Ela sabia que ela estava no pecado, mas ela começou a ter um amor tão grande por este homem que está entre nós, que é Jesus. Ele é diferente do que todos os outros homens. Dele eu não preciso ter medo, posso me aproximar dele, ele não vai me transformar em objeto. Ele não vai se apropriar de mim. Em vez de ele me abaixar, ele vai me levantar. Em vez de ele me tornar como uma pessoa indigna, ele me dignifica, ele restaura a minha vida. Ela se sente do profundo do coração dela amada por esse homem. Ela vai. E aí ela derrama toda a sua vida diante dele. E todo o amor que ela tinha, ela derramou diante de Jesus. E é bonito esse gesto que ela derrame perfume sobre Jesus, sobre os pés de Jesus. O perfume na palavra de Deus, sempre quando se fala em perfume, perfume significa simbolicamente toda a fé e a adesão ao Cristo e todo o amor que esta pessoa tem para o Cristo. Nós temos aquele relato lá na Betânia, logo antes da morte do Cristo. Maria derrama aquele perfume todo sobre Jesus. E Judas disse: Jesus, podemos ter vendido esse perfume, dado dinheirinho e comprar pão para os pobres? E a casa se encheu com o perfume, diz ali. Exatamente. A casa se encheu com a divindade reconhecida de Jesus por esta mulher. Hoje também. Todo o ambiente ficou cheio da divindade reconhecida por esta pecadora na pessoa de Jesus. Ele é Deus. O perfume significa isto. Ele é mais do que um ser humano. E por isso que Jesus acolhe igual e perdoa. E aí Jesus conta aquela historinha. Tinha um homem que tinha dado dinheiro para 2 outros homens. Nossa, um devia 500 moedas e o outro 50. Como eles não tinham que pagar, o que esse homem fez? Perdoou os 2. A quem mais ama? Aí diz o fariseu: olha, acho que aquele é quem perdoou mais. Exatamente, diz Jesus. Aí Jesus recorda para o fariseu a cena que tinha acontecido lá. E Jesus perdoa os pecados. O amor encobre uma multidão de pecados. A igreja sempre disse isto. A caridade encobre uma multidão de pecados. Se alguém de nós se sente pecador, e é bom que cada um de nós se sinta pecador, não só de boca para fora. É tão bonito ver o Papa hoje, nesses dias. O Papa cada pouco diz que ele é pecador, que ele tem pecados, ele vai se confessar em público, todo mundo vê isso. Mas a caridade, o querer bem aos outros, o ajudar os outros, encobre uma multidão de pecados. Nos faz ter um coração misericordioso, como é o coração de nosso Senhor. Considerar todas as pessoas iguais e ainda ter mais carinho com as pessoas que mais são rejeitadas da sociedade. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não é fácil. Nós estamos, infelizmente, no mundo todo, não só no Brasil, nós estamos vivendo uma época em que é fácil rejeitar outra pessoa. Nós estamos numa época que nós temos preconceitos e nós condenamos o nosso coração e nós temos posturas de discriminação e de rejeição. Nós julgamos e medimos as pessoas. E nós, aquela pessoa, eu não vou me misturar, não. Ela vale menos. Nem vou tocar a mão dessa pessoa, muito menos dar um abraço. Imagina, uma pessoa suja, pobre, diferente do que eu, indigna, quem sabe até na cor, diferente do que eu, não vou me aproximar. Tudo isto nosso Senhor sente. Por quê? Porque Ele mora no coração, especialmente das pessoas que estão mais à margem. Podem ler todos os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas. Lucas tem um carinho especial. Pobres, doentes, mulheres, tudo grupos totalmente secundados, rejeitados na época. Nosso Senhor diz que Ele é
Deus de todos, irmão de todos. Assim como na nossa família o pai e a mãe têm uma postura igual com todos, mas demonstram mais amor por quem está fraco e doente e para quem há pouco nasceu, assim Deus tem um amor por todos igual, mas Ele tem um amor, parece que se exprime com mais gestos, com mais intensidade, lá onde a pessoa sofre mais. Jesus, meio que de imediato, Ele mergulha no coração da pessoa que sofre. Então hoje, onde é que está Jesus? A partir de que lugar Ele fala? Ele está dentro daquela mulher. A partir do coração daquela mulher, Jesus fala, Ele ilumina a nossa vida. Esse texto de Paulo que nós ouvimos, carta aos Gálatas, é magnífico. Paulo, ele diz, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Vou tentar explicar. Quando nós começamos a amar de maneira humana, um homem ama uma mulher ama um homem. Na medida que o amor começa a criar casa aqui dentro, aquela pessoa não é mais ela que vive, mas é o amor que faz viver. O pai e a mãe, nasceu um filho, não são mais eles que vivem, mas o motivo da criança estar viva faz eles viver. Eles caminham, arrumam, vão trabalhar, arrumam uma casa diferente. Os dois mudam totalmente o ritmo por causa da criança. Não é mais o casal que vive, não é mais o pai e a mãe que vivem aqui dentro, mas é a criança que vive aqui e ela arruma motivações e faz o homem e a mulher viver. Então São Paulo, depois que ele descobriu o Cristo, o amor do Cristo, o enamoramento do Cristo, a luz da presença do Cristo foi tão intensa que São Paulo se esqueceu de si e ele estava totalmente à disposição do Cristo. Por isso que ele foi levado pelo Cristo para tudo que é lado, até finalmente Roma, onde ele foi decapitado. Então que essa palavra do Senhor nos torna dóceis, abertos, sintonizados com esse jeito perdoador de Cristo que carrega e manifesta um amor incondicionado por todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.